Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. E dessa vez não estou sozinho, estou com meu amigo Pintacilgo. Pintacilgo, você está aí? Opa, boa noite, ouvintes. Boa noite, Knut. Então, Pintacilgo, o pessoal sentiu muito a sua falta, você notou? Notei sim. É sempre bom, né, quando você tem nossa falta. Então, é isso aí. Então, muitas pessoas, quando a gente fez o podcast, o primeiro podcast, falaram que nós estávamos sendo alarmistas demais. Eu vi isso muito no primeiro podcast. Ah, mas vocês estão viajando muito. Quando a gente for fazer o último podcast, já não foi tão alarmista assim, né? Parece que o que a gente desenhou no início está acontecendo, né? Com certeza. Mas não sei se você percebeu, a linha dos acontecimentos está pendendo para o pior lado. Você concorda? Com certeza. Até fica triste porque muita gente falou que esse assunto é um assunto complicado porque não dá margem para esperança, né? É porque não tem muita coisa que você possa fazer, amigo. Você só pode se prevenir, né? Eu acredito piamente, e hoje esse podcast vai ser centrado nisso, que o que a gente pode fazer nesse momento é redipilar o máximo de pessoas possível. Sim. Não tem outra coisa, e parar de brigar, porque a gente está num momento, meus amigos, assim, que o cara que é de esquerda, que ele tá até parente seu, ele não vai mais virar. Ele não vai mais mudar, ele tá surdo, cego. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas? Vamos orar. Agora, aquele liberal, aquele pessoal da prudência e sofisticação, familiares, amigos, aquelas que se dizem correntes de direita, libertário, ANCAP. Cara, se você começar a brigar com esse cara, é tudo que eles querem, é tudo que o diabo quer, o globalista quer, é o divide and conquer, né? Sim. Então, muitas pessoas, aqui chega um nível de ignorância que dizem que é aí daquela turminha, né, que fala que não existe satanismo, que a gente está viajando, né? Eu separei aqui uma reportagem, Pitacilgo, de uma pessoa que foi presa no Rio Grande do Sul por fazer sacrifícios de crianças. Não sei se eu te passei essa reportagem, né, no Caxias do Sul. Não te passei? Não. O cara fazia sacrifícios humanos de crianças, de bebês, né, para empresários do Rio Grande do Sul, e cobrava por volta de R$25 mil o sacrifício. Mas, né? Knut, só espera só um pouquinho, você pulou um tópico aqui. Ah, não. Vamos falar do sorteio não, do concurso, né? Ah, sim. Muita gente chegou e perguntou quais livros o Pitacilgo leu, né? Que também estava interessado em saber. Muitas pessoas procuraram, pediram dicas de biografia, querem inteirar mais, querem se informar. Só agora eles querem se informar, né? É um pouco tarde demais, né, Pitacilgo? Né? Mas antes tarde que nunca. Do que nunca. Então, o Pitacilgo, na sua extrema bondade e generosidade, ele vai sortear um livro para as pessoas que comentarem aqui nesse podcast. Você vai colocar lá, livro e comentário. O comentário que o Pintacilgo julgar o mais inteligente, mais interessante... Não, eu Pintacilgo não, o Knut que vai julgar. Não, tudo bem, eu e você vamos julgar, eu e você, tá? Não tem problema, mas a gente vai ser doado um livro aí, novo, sem coronga chino impregnado nas páginas. Então, não vai ter tossida no livro, vai ser um livro zero bala. Eu vou doar esse livro aí pro podcast, e eu vou pedir uma coisa, Knut, assim, quem tem condições de comprar... Não participe, pode comentar livremente, mas não participe do concurso, porque a pessoa tem condição de comprar. E quem ganhar o livro, eu sugiro que depois que leia também, dê o livro para outra pessoa. Espalhar o conhecimento. Espalhar o conhecimento, que você guardar o livro na tua estante não serve de nada. Eu sempre fiz isso na minha vida. Você pega o livro, pergunta nos próprios comentários aí, fala, já li o livro, eu gostei, eu vou doar para outra pessoa. Se você não tiver condição de pagar o frete, a pessoa deposita para você o frete e você dá o livro para outra pessoa, por favor. Mas também, se quiser ficar com o livro de recordação, eu também não vou ficar chateado, não. Mas qual o livro que você está querendo comprar pros betas aqui? Então, eu separei uma lista de um pouco mais de 10 livros. Eu não tô com a lista agora porque problema aqui. Mas a lista vai estar vai estar nos comentários. Na descrição dos comentários. A lista com todos os 10 livros. E eu vou pegar um daqueles ali, não pensei ainda, mas qualquer um daqueles que esteja disponível nessas livrarias online aí. Porque, Knut, só um parênteses aqui, eu não quero. Você sabe que eu não gosto de criticar canal A, B, C ou D, porque eu também não vivo disso, mas.
Tem muita gente aí que para o vídeo para dizer, vai na nossa livraria virtual, compre tudo com 10%, 20%, 30%. Aqui não, o Gado Cash ele vai dar o livro, né? A gente só tá preocupado com a informação do beta, a gente não quer extorquir ninguém. Porque a vibe nossa aqui do canal no momento é difundir informação. Vocês não têm que acreditar no Pintacilgo nem no Knut. Então vocês vão ver nas nossas fontes, acreditem, vejam por vocês mesmos, estudem por vocês mesmos. Troquem conhecimento, tragam novos autores, essa massa crítica tem que aumentar, porque o que os caras estão fazendo aí, Brasil e mundo afora, é assustador. Então a gente tem que aumentar o nosso lado, a nossa massa crítica, já, né? Exato. Então, basicamente, eu vou pedir para vocês fazerem um comentário, livro, e trazer o comentário de vocês. E eu vou pedir para que quem queira participar, que seja disponível, dar o frete, porque a gente vai comprar e vai mandar pro seu endereço, né? Isso. Então, quem quiser participar, por favor, saiba que se você ganhar o concurso, a gente vai pedir para você onde você mora, né? Então, se você tem medo que o Knut saiba onde você mora, não participe também, né? Isso. Né? Tô falando aqui porque pode acontecer, né? Mas então, o nosso objetivo aqui é disseminar o conhecimento, né? Um outro ponto é que, não sei se você reparou, Pintacilgo, os canais ultimamente estão muito birutas, os canais aí de direita, você reparou isso também, esses últimos dias? Rapidinho, você quer voltar ao assunto que você estava falando do satanismo ou já vai falar do último tópico? Não, vamos voltar a falar do satanismo. O satanismo é o seguinte... eu botei isso que você ia falar agora, eu botei aqui, é o último tópico. Tá. Muitas pessoas chegaram e falaram que não existe satanismo, que isso é tudo fruto da imaginação das pessoas, que não existe sacrifício humano, que falaram que isso é tudo viagem, né? E ainda teve uma pessoa, algumas pessoas que falaram que a gente não entende nada de satanismo, né? Porque eles praticam o satanismo, né? E que o satanismo é do bem, né? E que o satanismo só prega o bem às pessoas, né? O bem da ótica deles, né? A ótica deles é o inverso da ótica cristã. Não é nem que é diferente, é o inverso. É o Superman bizarro dos Super Amigos, pra quem não lembra. É o mundo de Trolla, do Corpo. Quem lembra do mundo de Trolla, do Corpo, do He-Man, desenho do He-Man? Lembra do mundo de Trolla, que era tudo ao contrário, a terra natal do Corpo? Esse é o bem deles. Se Jesus fala na Bíblia, pra gente ter uma mulher só, porque a gente sabe a merda que vai dar, pra não comer a mulher do outro, que sabe a merda que vai dar, o que eles falam? Não, que se dane, chega na mulher do outro mesmo, chega junto. Você tem que ter quantas mulheres você quiser. Porque eles sabem que se o cara que transa com 1000 mulheres e o cara tiver 500 filhos, ele não vai conseguir cuidar dos 500 filhos. Esses filhos vão ficar sujeitos a diversas influências e vão ser presas pro príncipe das trevas, né? Então é muito cômodo para eles, e o plano deles, através de Gramsci, que na minha opinião é o pensador assim, satanista mais influente do século passado e do atual século, talvez rivalizando aí, pelo menos na metodologia, rivalizando com Aleister Crowley. Eles conseguiram, né? Eles conseguiram. Tanto que você pega muitos canais masculinistas aí que falam assim, beleza, conservadorismo, mas vamos conservar o quê? Porque o plano deles, eles concluíram. Ou seja, os caras já entregaram os pontos, né? Já entregaram os pontos, assim, você tá numa situação que atualmente o homem aí, você pode olhar nos canais masculinistas, todos eles, a situação do homem que tá querendo ter uma vida conservadora, cristã, trabalhar, criar família, tá muito difícil. O Beta hoje tá numa situação lastimável. Antes da pandemia já tava assim, agora então é assustador. Vai ficar tenebroso, né, meu? Tenebroso. Então, você falou sobre satanismo, mas muitas pessoas acham que isso aí é teoria da conspiração, né? Poxa, se a pessoa está escutando isso aqui e acha que não existe satanismo, por favor, pode parar, né? Pode parar. Pode parar, vai se informar, né? Procura estudar um pouco, né? Inclusive, pessoas acham que o satanismo não tem nenhuma influência no socialismo, né? A empregada do Marx, Karl Marx, não sei se você sabe, né? O Karl Marx, ele dizia que era ateu, que a religião é o ópio do povo, mas a empregada do Karl Marx, depois, quando foi fazer uma reportagem, falou que ele fazia vários rituais macabros, né? Com ossos, com caveiras, né? Com pentagramas, né? O que você acha que ele estava fazendo? Tava brincando de comunismo? Como é que é, Pintacilgo?
Não, gente, segundo os próprios satanistas, a gente já falou disso aqui antes, o satanismo moderno, ele deriva daqueles ritos sumérios, babilônicos, egípcios, tudo aquilo que a gente já abordou aqui. É a mesma coisa. As entidades desse panteão, não importa muito o nome delas, os nomes mudam de idioma para idioma, de época para época, mas são os caídos. São as mesmas entidades, eles querem ser venerados, eles querem levar a agenda deles adiante. E segundo os próprios satanistas modernos, que já é um negócio que iniciou ali na Califórnia, e alguns dizem que remonta ali à França, à Alemanha, mas a igreja satanista moderna californiana, ela diz o seguinte: existem somente 2 tipos de religião, é o cristianismo e o satanismo. Todo o resto é distração, é enganação. Mas, Pitacilgo, mas você não acha que existe uma parte do cristianismo que já está entregue ao satanismo? Como a gente gostou, que lá tem uma catedral no Brasil que o próprio vitral tem a imagem de Mamon? Sim. Não tem, isso é natural é natural, isso sempre foi assim, isso não é um negócio recente. Você quer... Isso você assiste até, por exemplo, tem qualquer seriado desse de capa-espada da Netflix, você vai ver que a determinado ponto do seriado, o cara descobre um traidor na corte dele, e o traidor tá ali há 10 anos, às vezes, 15 anos, 20 anos. Então isso é natural, que você queira minar uma determinada instituição, um determinado povo, que você infiltre para as pessoas ali para mudar pontos chaves daquela doutrina e você criar discórdia. Isso eles dizem isso abertamente. Você pega um livro de satanismo, é uma das principais técnicas deles, é plantar discórdia. Inclusive, Pitacilgo, tem uma informação que a gente deixou de passar, que muita gente acredita que toda essa infiltração na Igreja Católica, né, teria surgido quando os cruzados, né, encontraram nos escombros do templo do rei Salomão artefatos, né, que mais tarde colaborou para o conhecimento de algumas ordens secretas, que a gente não precisa falar aqui. Lojinha mesmo, né? Isso teria surgido quando os cruzados descobriram os escombros lá do templo de Salomão, né? Então, desde então, a igreja estaria contaminada, né? Olha, isso foi 1200 e alguma coisa? 1100. 1099. 1100. Olha, eu acho que aí pode ter acontecido uma contaminação mais severa, mas eu acredito que antes disso já estava... porque eu não creio que a conversão do imperador Constantino foi uma coisa de coração, foi uma coisa verdadeira. Para mim foi uma coisa fake. Política, foi um teatrinho. Então eu não me... Agora, isso eles afirmam que, entre eles, até nos livros que eu andei lendo, nas fontes que eu andei consultando, que quando eles passavam no Vaticano, no século XVIII, em frente ao Vaticano, eles disseram: um dia a gente vai estar aí dentro, a gente vai mandar nisso aí. Por isso também, a gente tem que entender a Igreja Católica como uma menina de disputas, uma menina dos olhos. A gente não pode dizer que aquilo ali é 100% ruim, porque há uma alternância. Existem assassinatos de papas, inclusive, ao longo da história. A própria ascensão do Papa Francisco aquilo ali é altamente suspeito, é um negócio... Na história da igreja parece que foram somente 4 renúncias. Então, é um plano deles, isso é um negócio até óbvio. Você tem uma instituição riquíssima com a influência da Igreja Católica. É claro que o inimigo vai tentar tomar aquilo. Sim. Isso é óbvio, né? Não tem como ser diferente. Fora o número de papas que nós sabemos que são ligados com ordens, né? Reza a lenda aí que vazou, que a gente não sabe, nunca vamos saber se é verdade, que o Ratzinger, quando ele tomou posse, tinham 4 lojinhas dentro lá da... Loja P2, né? Exatamente, que ele viu assim, se viu sem ter o que fazer, ele se viu... Cercado. É muito difícil a situação. Quanto mais as pessoas negarem essa realidade, que esse P2, essa infiltração existe na sociedade, aí, amigão, fecha o podcast, vai jogar videogame, porque não tem nem o que falar pra Vai assistir o Jornal Nacional, né? Vai assistir Folha. Só acredito no que o William Bonner fala. Só ele tem credibilidade. Põe a sua máscara e vai na padaria no horário que
que o governo falou que você pode ir, depois corre pra dentro de casa. Como é que você tem uma situação que a gente está vivendo atualmente de coordenação mundial? É mundial, eles mandaram todo mundo botar focinheiro e ficar em casa. E as pessoas dizem que qual instituição que tem condição de coordenar isso a nível mundial? Não tem nem como você negar um negócio desse. Até antes disso aí, né, a gente poderia dizer alguma coisa, mas agora eu acho que fica difícil você negar essa situação. Não, mas as pessoas não querem acreditar. Não querem. Então é um mais conveniente. Até que eu dou. É mais conveniente. Não, quem fala muito disso, deixa eu ver se eu lembro aqui, é o próprio Jailson Rosa. Não dá para você redpilar uma pessoa, nem que seja uma pessoa do seu primeiro grau familiar, de sola, gente, de carrinho. Não dá. Tem gente que tá perdida, tem gente que não quer acreditar em nada. Então, infelizmente, cara, é orar, virar as costas e tentar somar forças com quem já percebeu isso aí. Tá. Porque tem gente que realmente não, você tem que começar. Eu tava falando com um camarada meu ainda, ele é muito blue pill, tá? Ele é burro velho já, tava falando com ele ontem, ele é muito blue pill. E eu conversei com ele sobre numerologia. Eu não sei se eu mandei pra vocês, mandei pra você, né? Mandou. É inegável, né, Knut? É inegável. Você pega os eventos e você soma da 666. Aí você pega um outro exemplo, um outro evento, soma a data 666, 666. Aqueles 369. É tudo isso. Sempre dá esses números, os mesmos números. Sempre. Peraí, você tem 1 bilhão. É um código. Aí o cara, não, mas eu não acredito. Falei, então, boa noite, eu não tenho tempo. Quer dizer, ele não quer. Aí ele falou assim, mas um cara normal igual você. Eu falei, olha só, não adianta, Knut. Eu e você, a gente pode ser PhD nesse assunto. Se o morrer com a gente, morreu com a gente. Eles estão cagando. Se eu e você, a gente pode saber tudo. A gente pode botar uma escuta lá dentro da lojinha e escutar tudo que eles estão falando. Não muda nada. O que não pode? Não pode falar na TV, ensinar nas igrejas e ensinar nas escolas. Porque aí você está ensinando para as massas. Agora, enquanto eu ou você... Porque é uma dúvida que surgiu nos comentários aí também, né? E, inclusive, não só meus comentários, comentários de outros youtubers aí, como a Débora Barbosa, entre outros aí, falaram, mas por que estão deixando... E se fosse verdade, não iam estar deixando a gente falar sobre isso. Então, eu tenho duas respostas para esse assunto. Por que eles deixam a gente falar sobre isso? A primeira... o plano deles já está 99% concluído. Concluído. Segundo, vocês podem não saber quem eu sou, mas eles sabem quem eu sou. Porque eles são donos do Facebook, são donos do Google, são donos de tudo. Então, no momento adequado, a próxima epidemia, por exemplo, eles podem vir com força policial na minha casa, falar que vão me testar para o novo vírus... vão me testar positivo e me contaminar. E te leva pro hospital militar, né? Me levam pro hospital militar, para um caixão da FEMA, como disse o Chad Hanks. É isso. O Chad Hanks já falou isso em vídeo. Vocês querem mais o quê? O cara já falou que se ficar falando mal dele, você vai terminar no caixão da FEMA. Porra, então se você não acredita em mim, você acredita no Chad Hanks. Não, o pessoal não sabe. O Chad Hanks é o filho do Tom Hanks, né? Que fez uma declaração muito complicada. Depois que você escuta, você não consegue desescutar, né? Você não consegue desescutar. O Lucas Costa do R$2 falou assim, salve Pitacilgo, Salvador dos Betos. Infelizmente não tem Salvador nessa história não, né? Não tem Salvador. Eu queria simplesmente despertar mais pessoas aí. Vamos tentar nos unir, pressionar os outros youtubers de direita para parar com a palhaçada, parar com panos quentes, parar com... tem que partir pro tudo ou nada, gente. Que eles estão esmagando a nossa raça sem dó nem piedade. Não vai sobrar nada assim, entendeu? Mas agradeço aí. Exatamente. Vamos falar um pouquinho, continuando o tema do satanismo. Você falou que só existem duas religiões no mundo: o cristianismo e o seu inverso, que é o satanismo, né? Sim. Só que o satanismo, ele atua de várias formas. Quais são essas formas, Pitacilgo? Então, a infiltração, ela precisa de células, né? Então, são essas células que levam a política a cabo, realmente, são as sociedades iniciáticas. As sociedades iniciáticas, o Capril aqui no Brasil, né, que a gente chama de Capril, as lojinhas de cabra, aquilo ali, gente, ali dentro, eu vou dizer pra vocês, até o 30, só tem retardado mental, só tem idiota. Inclusive, eu tenho...
clube do Bolinha, né, Pitacilgo? Exatamente. Eu tenho 3, digamos assim, bons amigos. 2 são muito amigos mesmo, outro é mais um colega, que são aposentados já e que são da lojinha, nunca cresceram lá dentro e 2, um me liga de vez em quando chorando, o outro uma vez desabou na minha frente chorando. Ele falou que ficou a vida toda nessa merda, mas quando chegou um momento que ele não concordou com alguma coisa, imprensaram ele na parede e falaram, dá ou desce. E ele falou, então eu desço. Então ele ainda mantém o título, ele não pode, por exemplo, começar um canal no YouTube, que senão ele vai pro saco. Mas ele fala pra mim, olha, você entra novo nisso, você fala todos os seus podres pra eles sabem todos os meus podres, eles podem me destruir fisicamente, podem me destruir espiritualmente, podem me destruir socialmente, porque sabem tudo da minha vida, e eles mandam em tudo, praticamente, aqui no Brasil e no mundo. Então eu cheguei a um ponto, e aí o cara não cresce, o cara anda de golzinho quebrado, arrebentado, o cara vive do salário dele, o cara mora em casa financiada, o cara não teve nada daquelas promessas que eles fazem para as pessoas que vão entrar. Ele não atingiu nada daquilo, porque ele não conseguiu passar de determinado ponto, porque os princípios cristãos e morais dele não falaram mais forte. Então eles saíram fora. Sim. Eles estão chocados com o que está acontecendo atualmente no Brasil, entendeu? Então dizem eles, né? Eu acredito que sim, que tem uma percentagem desses cabritos que eles não estão concordando e que seria uma resistência, mas a gente sabe que quando a coisa chega nesse ponto, essa resistência é coisa de 10%. Vamos chutar, assim, não sei dizer, mas eu acredito que nem todos eles concordem. Mas quando você está numa hierarquia piramidal, cara, se você não concordar com o topo da pirâmide, você é amassado, entendeu? Então não tem muito que você vai fazer o quê? Você não pode falar, você não tem um canal, eles sabem tudo da tua vida, podem te fuder a qualquer momento, você se cala. E é isso que está acontecendo. Então você tem outras formas aí de comunicação com essas entidades ocultas, que seriam o quê? A quiromancia, necromancia, espiritismo, runas, todos esses métodos, leitura de mão, todos esses métodos que são vendidos assim, o pessoal acha que está falando com um espírito, mas está falando com um demônio. Exatamente. Não existe comunicação com espíritos. Espírito enganador, né? O demônio não é só um, né? Na Bíblia a gente costumeiramente sempre é colocada a figura de Satanás, mas ele arrastou, quando ele caiu, 1/3 dos anjos. Ele diz que arrastou 1/3 mais forte. E na verdade, eles dão risada dentro da igreja deles lá. Eles dão risada de quiromante, necromante, cartomante, espiritismo, umbanda, quimbanda, tambor de mina. Eles dão risada, porque o método genuíno de contato com essas entidades caídas é o método deles. É o método que vem sendo aprimorado desde que o mundo é mundo. Sim. Inclusive, eles criam esses portais que as pessoas usam drogas, peiote, maconha, LSD para ter esse contato, abrir o chakra para a entrada dessas entidades, que demora anos e anos de treinamento, meditação, artes marciais. Eles fazem isso com os sacrifícios humanos e animais. Então esse portal, eles abrem muito rápido. E quanto maior o sacrifício, mais forte é esse portal para você ir pro lado de lá e pra gente pro lado de cá. Por isso que você teve esses grandes eventos aí de mortandade, igual o 11 de setembro, que aquilo foi um ritual, um sacrifício global, um sacrifício grupal para abrir um portal forte o suficiente de oferecimento para essas entidades. Mas a coisa não para por aí. Eu sou muito admirador do rock and roll, da cultura pop, mas aquilo ali está impregnado de satanismo, não tem Lady como Gaga, negar. Como é que Katy Perry, né? Aí Beatles, muito antes, as letras. Agora o sertanejo brasileiro está impregnado com isso, sim. Você pode observar que teve uma mudança
grande até no tipo de letra que é cantada de 10, 20 anos pra cá. Degenerou. E você vê filmes, desenhos, séries, sempre os vampiros, os demônios, os monstros, eles estão sempre rindo, são sempre os bonzinhos, os bonitinhos. Eles estão preparando a humanidade e isso já está 90% concluído, volto a dizer, para aceitar essa vinda do anticristo com naturalidade. Mas eu ainda aposto, a gente já falou disso, eu ainda aposto que inclusive com esses eventos recentes que têm acontecido em 2020, que eles vão apontar o novo anticristo vai ser um extraterrestre. Fake. Tá? Igual no filme Mágico de Oz. O filme Mágico de Oz, pra quem não sabe, é um filme maçônico, né? Sim. Então... 1937, por aí, né? Exato, é um filme totalmente maçônico. Então eu acho que eles se comunicam pela simbologia. Eles vão apostar, aquelas são as técnicas que eles estão usando no momento. Então eles vão simular uma invasão com o disco voador, que é aquele que já existe no Brasil, já estão estudando a opinião pública. Já aconteceu eles estão estudando a opinião pública e tá vendo que esse negócio de máscara. Eu ando aqui na minha cidade, 90% tá usando máscara até dentro do carro sozinho. Que é uma palhaçada. Ele tem medo de pegar dele mesmo, né? Dele mesmo. Isso é uma palhaçada. O cara que faz isso é um idiota mental. Mas eles estão testando, olha como eles são idiotas. Qualquer coisa que... comportamental, no caso. Comportamental, exatamente. E, bom, dessas ferramentas que eles usam, as que são efetivas, eles usam poções, aromaterapia, usam cromoterapia, usam meditação. Mas a principal deles, a que mais funciona, é a numerologia. Eles são, acreditem vocês ou não, não importa o que Knut, vocês acreditem, eles acreditam. E isso serve tanto como o poder dos números. O Tesla foi um grande estudioso disso aí, tá? Grande, se você quiser chamar de supersticioso. O Tesla não ficava em quarto de hotel que não tivesse número 3. Salvo engano, ele morreu num quarto de número 303. Então ele, antes de entrar em qualquer prédio, ele dava 3 voltas no quarteirão. Cara, bom, então você vai dizer que um cientista de ponta, de todos os tempos, igual o Tesla, era um supersticioso idiota, e que nós, betas, aqui somos fodões. Nós somos os malucos, né? Então, tipo assim, aí é com coisa de cada um, né, Knut? Eu não posso dizer. Mas se você fizer, estudar um pouquinho de numerologia, tem vídeos aí no YouTube ensinando isso, tem livros sobre isso, eu posso indicar, depois eu não sei se tem algum em português sobre o assunto. Eu estou começando a estudar esse assunto, mas é inegável. Você entra nas notícias de jornal e tá lá. Eu mandei algumas para você, Knut. Sim. Você soma o número e dá 666, 369, 144, são os números que eles apostam que o número por si só tem poder. Sim. Só o número já teria poder. Agora, tanto que quando você trabalha com pessoas cabritos, digamos assim, eles estão sempre muito calmos. Assim, estourou lá o World Trade Center, você olha pra cara do cara. Por quê? Porque ele olhou a notícia lá, a hora que aquilo fizeram upload da notícia, ele soma de cabeça o horário. Aí ele já, tá, pessoal nosso. Por isso que a gente se descabela e eles não. Então acontece um evento na Rússia, aí ele põe lá a notícia no jornal, 666 mortos. Ou tá tudo sob controle, tá tudo sob exatamente, controle. Aí você tá se desesperando, tentando pegar. Aí ele, quinta-feira à noite lá na lojinha, o pessoal me fala que foi a verdade mesmo. Deixa eu voltar aqui pro meu trabalho, vou operar na bolsa, comprar opções, e ganha dinheiro em cima disso. E o beta cristão, ou que seja beta batista, beta espírita, que seja beta de qualquer religião que você imaginar, ele tá ali, correndo atrás do próprio rabo, mordendo o próprio rabo, se arrebentando, entendeu, Knut? E eles não, estão sempre tranquilos, porque aquilo é uma assinatura. Você não precisa falar russo, mandarim, inglês, japonês. Se alguém da seita, lá dos graus, dos topos, né, fez aquilo com a ajuda de outras pessoas, você que está na ponta da pirâmide, na base, você fica sabendo.
Não precisa de e-mail, de WhatsApp, de nada, entendeu? Como é que é? É genial. Exato. Só porque, infelizmente, amigos, a gente gostaria de falar, não, nós vamos vencer, a igreja está unida contra o mal, mas infelizmente, amigos, está muito dominado. Quem quiser ter uma noção de como está o avanço do satanismo nas igrejas evangélicas, digitem no Google, pastor Stefani Saad. É um cara que era grau 33 da maçonaria, o Pitacilgo, e abriu a boca. Só que ele era tesoureiro aqui do Rio de Janeiro, né? Então ele que estava envolvido com o negócio do dinheiro, né? Uhum. E aí acontece, quando ele saiu, diz o testemunho dele que ele saiu fora quando ele viu que outros pastores maçons estavam acontecendo coisas macabras na vida deles, né? Acidentes, ou seja, Satanás estava realmente agindo na mente deles, né? Então ele falou, vou pular fora antes que seja eu, né? E aí ele fez uma lista, não posso falar aqui os nomes, tá? Com todos os principais nomes dos pastores que seriam maçons, né? Mas já vou avisando, vocês não vão se surpreender com nenhum, né? Nenhum. Mas assim, é a liderança evangélica de uma ponta a outra. Todo mundo envolvido com a maçonaria. Todos. Né? Então, infelizmente. E quando eu falei sobre o ritual satânico lá em Caxias do Sul, né? Parece que tá ficando cada vez mais comum o Pitacilgo. Sequestro de crianças, né? Eles têm um esquema aí que eles fazem, né? Que geralmente eles pegam a criança de um lugar, levam para outro estado e aí sacrificam a criança. Já ouviu falar desse esquema aí? Sim. É muito comum, sim. E é uma coisa que me admira, que você praticamente... porque a gente já falou disso antes, né? Você praticamente não vê nenhum tipo de investigação. Crianças desaparecidas, ninguém nunca acha, né? Além de nunca achar, não tem um órgão, um organismo, uma delegacia especializada em resolver esse tipo de assunto a nível nacional, nem estadual, e nem vai ter, porque eles não vão pegar o meu filho, o filho de um cara que tem condição, que tem arma, não vão pegar o filho de um PM, não vão pegar o filho de um juiz, não vão pegar o filho de um ator. Eles vão pegar uma criança pobrezinha. Um Enzo, né? Vão pegar um Enzozinho de mãe solteira, porque pra eles o que interessa é que seja virgem e que não dê bafafá, que aquilo não fique sendo requentado, pra não ter mais um Paulo Pavese. Ninguém quer um outro Paulo Pavese. Então você vai lá no interior da Caixa Prego lá, acabou, aquilo morre ali mesmo, entendeu? A mãe mora a 100 quilômetros da cidade mais próxima, não tem nem dente na boca, tem mais 10 crianças ali passando fome. Agora, quando pega uma criança famosa numa praia de Portugal, aí a coisa já some do controle, entendeu? A coisa já fica... Madeleine, né? Exatamente. Aí a coisa fica... Aí dá muito... chama muito holofote pra eles. Você já ouviu falar da teoria de que os pais dela estão envolvidos? Olha, eu tentei começar a assistir a série do Netflix, mas é um negócio que pra mim não dá. Intragável, né? É intragável, e eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, eu já tô há alguns anos nisso aí, gente. Então, o que eu posso dizer? Não, pega pequenos detalhes, é ali que você vai perceber. Teve 2 declarações da mãe dela que ali eu tive certeza. Ela falou que a filha era toda pequena, toda perfeita e que tinha uma genitália linda. Porra, bicho, pelo amor de Deus, que tipo de pessoa doente, nojenta, que porra de nojento. Que filho da puta vai dizer que uma criança de 4, 5 anos de idade tem a genitália perfeita? Ainda mais você sendo a mãe dessa criança, você vai dizer, minha filha tinha uma genitália perfeita. Que é isso? Acabou. Só que você não pode fuzilar uma pessoa por causa de uma declaração dessa. Mas ali pra mim acabou. Se entregou, né? Se entregou. Agora, o dia que eu tiver estômago, tô me preparando espiritualmente pra isso, eu quero ler o livro do investigador português que escreveu sobre esse assunto. Eu quero ler e a gente traz aqui pro GadoCast, mas eu preciso de um preparo, porque às vezes a gente começa... Eu já tô meio afundado nisso há mais anos, mas tem coisa ainda que aquilo te põe para baixo de um jeito que você passa mal, você não consegue continuar a leitura. Até porque eu trabalho sozinho, né, gente? Então
Bom, mas vamos avançar pra gente conseguir fechar o podcast, né? Vamos lá. O Wendel do técnica de recrutamento. Não, peraí, Pedro. Pode falar. O Wendel do 10 reais falou assim: o culto a Saturno, outro culto satânico, cujos adeptos tampam um dos olhos, que é um dos símbolos dos Illuminati. Por algum motivo estranho, eles precisam mostrar sua devoção. É o mesmo culto do SS dos alemães da Segunda Guerra. Saturno é o culto ao Sol Negro. Sim, vamos falar um pouquinho sobre o recrutamento dessas ordens satânicas, o Silva? Sim. Basicamente, quem viu aquele filme ou quem leu a Bíblia, aquela parte do Jesus no deserto, é aquilo ali. Não tem nada de novo embaixo do sol. Mas vamos trazer isso aqui para para o terceiro milênio, né, 2020. Como é que eles fazem? Mulher. Pega uma mulher nota 10, bota aquela mulher em cima do cara, no meio de uma festa com droga, bebedeira, ou também travesti, que seja, e vão inebriando o cara com aquilo. E o quarto tá grampeado. O quarto tem fotos. E a gente tem uma corrente que diz que o Trump foi vítima disso até certo ponto. Na Rússia, né? Não, antes. Antes, né? Porque uma coisa é fato. O Trump, ele era amigo do Epstein. Sim. Mas, cara, é tal história, Knut, você tortura menor de idade? Não. Não, você taca fogo em mendigo? Não. Não, mano, não quer dizer... Você conheceu o cara uma vez, quer dizer que você taca fogo em mendigo? Não. Mas o cara pode botar uma foto sua com um cara que tacou fogo no mendigo lá e, Knut queima mendigo. Porra, não. Tem uma hora que isso é uma crença minha. Chegaram, eu tenho umas novinhas aí. Ele falou, não, pô, novinha eu tô fora. Mas muita gente foi. Rafinha, é porque aí a gente tem o resultado da investigação da FBI que já determinou sobre isso. O Epstein, ele foi no resort do Trump e ele estava abordando menores de idade. Mesmo ele sendo amigo do Trump, o que a gente tem de informação é que o Trump teria mandado ele parar. Eles tinham noção de o que acontecia e depois de certo ponto ele expulsou ele de lá. Mesmo ele sendo amigo dele. É a versão que eu conheço também. Uhum. É a versão que eu conheço. Mas, então eu acho que assim, se pegaram ele na cama e tem foto com uma mulher de 18 anos, ele deve ter falado, foda-se, sou comedor mesmo, põe pra frente. E aí você desarma o chantagista. Mas a partir do momento que você joga na mão do cara uma nota 10 de 25 anos, depois uma de 23, depois uma de 20, depois uma de 18, aí um dia você põe uma de 14. Se o cara traçar e você tiver foto, acabou. O cara vai fazer o que você quiser, porque você quer destruir a reputação de uma pessoa em qualquer lugar do mundo, a não ser no Islã, é pedofilia. Aí você fica com aquelas fotos, aí você recrutou o cara, acabou. Dali, aí você máfia, uma marionete. É como a máfia. Né? A máfia, o primeiro ato da máfia, você tem que fazer um crime que todo mundo sabe que tem provas contra você, ou seja, você fica preso a eles, né? Exatamente. Né? Então, existe um ritual de aliciamento sexual no satanismo, né? Com certeza. Então uma coisa importante quer acrescentar mais alguma coisa? Não, é porque basicamente muitas histórias são nesse sentido, que o cara tava na dele, quando uma mulher apresenta a ele um ambiente orgíaco, né? E aí começa a acontecer coisas erradas ali, né? Geralmente esses rituais satânicos, eles trabalham muito a questão da inversão, já ouviu falar? Eles querem perverter a natureza, então geralmente é uma mulher comendo um cara, já reparou essa história? Sim, sempre é uma perversão. Então não é nada contra, mas você fazer sexo com o aparelho excretor, o homem com o homem, a mulher com a mulher com o cachorro, tudo que foge ao que foi planejado pelo Criador. Então vai ser sempre isso. Agora eles estão com essa agenda de necrofilia, comer fezes. Pô, quem assistiu o documentário aquele cara do McAfee? John McAfee. Você assistiu o documentário? Sim, é o cara que tá morando no Bahamas, que é o ex-dono de um antivírus. Isso. Ele foi acusado de assassinato. O cara era muito doido. Ele era muito doido. Ele comia fezes das namoradas. Ele nunca transou com nenhuma namorada. Ele só comia as fezes. É um negócio de parafilia. É nojento até de falar. Mas basicamente é isso aí. É sempre uma perversão. Você pega a ideia original e muda aquilo ali.
E é assim que eles agem. É sempre uma cópia mal feita, uma falsificação. Exato. Vamos voltar, acho que já encerrou o assunto do satanismo, né? Para as pessoas falam que não existe, que é conversa. Estamos dando a direção para vocês, né, amigos? Mas enquanto isso aqui no Brasil, isso aí já existe aqui na nossa sociedade. As cúpulas da nossa elite estão envolvidas com isso, né? Não, basta você ver, eu tive acesso hoje a um site, eu não sei se eu te mandei, eu acho que como é que é? Contador Dória, você viu isso aí? Não vi. Contador não, Dória. Tá, entra aí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, eu acho que é... Os caras fizeram um site aqui sobre se você concorda ou não, qual deputado concorda ou não com o impeachment do Dória. Ah, sim. Tá online, hein? Tá online aí, deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui o endereço aí para quem quiser ver exatamente É Contador Dória, gente? Alguém bota aí, por favor, nos comentários aí. Então você entra lá, vamos procurar aqui, mas você entra lá, você vê qual deputado já se manifestou a favor, qual deputado se manifestou contra. Placar fora Dória. Placar fora Dória. Placar fora Dória. Porra, cara, PT, PSDB e PSOL estão juntos. Gente, olha só, não tem diferença. O que existe hoje no Brasil? Qual que é o quadro hoje no Brasil? Você tem uma mini-direita, uma mini direita, que é o Bolsonaro, com alguns agregados em volta dele ali. Alguns do PSL. Alguns, não nem todos. Nem todos. O resto é satanista. Porque comunista, socialista e satanista, ou ecomarxista, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem diferença. Então, o youtuber que vier para vocês falar assim, não, porque as correntes, simplesmente, é assim, tem para quem quer. Você é do mercado financeiro? Toma aqui, tem um de terno para falar o que você quer ouvir. Ah, você é tipo Greta, você é da turminha da maconha, dos bichinhos, da Alcu, tem aqui o Marcelo Freixo para você. Ah, você é da turminha do chão de fábrica? Tem aqui o PT para você. Ah, você é da turminha do fuzil que quer tomar na marra? Tem o PCO. Não, são versões da mesma coisa. Eu não sei, quem aqui é um pouco mais velho deve lembrar da Auto Latina. Antigamente tinha a Volks e a Ford, eram a mesma fábrica no Brasil, era a Auto Latina. Ela fazia o mesmo carro com duas bandeiras. O que mudava? Mudava aquela grade de plástico da frente, mudava o volante, mudava a lanterna traseira e alguns detalhes de acabamento, mas era o mesmo motor, a mesma suspensão, o mesmo tudo. E o babaca não, o Santana é melhor que o Royale, o Voyage é melhor que o ainda brigava com os amigos por causa de carro. Ainda brigava, era a mesma porcaria, era a mesma droga. É a mesma droga. Tem uma revista aí, eu recebi uma época, parei de receber, que era, pra mim, não... Mas ela falava assim de produto do supermercado pra dona de casa. Ela falava, gente, a marca de sabão em pó, primeiro lugar e segundo lugar, são feitas na mesma planta. É a mesma planta. Muda o aromatizante, só que uma tem muita propaganda, o preço é X, a outra é destinada a hotel, restaurante, então tem que vender saco maior mas lava igual, só muda o rótulo, é a mesma fábrica. Eu vou te dizer, Knut, eu de vez em quando eu vou ali em Atibaia, e tem uma fábrica de sapato, tem uma loja de sapato de fábrica, num posto de combustível grande ali, e eles vendem calçados de Franca, no interior de São Paulo. E o cara falou pra mim, eu tô inclusive usando um sapato de lá nesse momento, o sapato é ótimo, tem um gel por dentro. Ele falou, cara, olha só, a Mr. Cat é feita na mesma fábrica. Antes da crise da Dilma, eles tinham uma linha de produção à parte, tá? Dentro da mesma fábrica, com os mesmos funcionários, mas eles exigiam isso porque eles são Mr. Cat, vendem no shopping e tal. Quando o pau torou da crise, acabou essa frescura de linha de produção separada, é a mesma linha de produção, os mesmos funcionários, o mesmo material, só muda a bandeira. Eles fazem isso o tempo inteiro, mudou só a bandeira. Mas, bom, aí se você quiser pagar um pouco mais, eu te garanto que o meu compra preço praticamente de custo. Inclusive, o cara tem a minha medida lá, é 43,5. Se eu mandar um WhatsApp para ele, eu não pago nem imposto, ele me manda pelo correio, eu deposito na conta dele, sai um terço do preço.
Agora, se você quiser ir no shopping, se enganar que aquele logotipo ali é diferente, é o que eles estão fazendo aqui com a gente o tempo inteiro, gente. Não tem diferença nenhuma, PSTU, PSOL, isso. Você viu a declaração hoje do Narigudo lá, o judeu Narigudo? Uhum. O judeu Narigudo falou que ele tem uma grande identificação com o Marcelo Freixo, que é a voz lúcida do Brasil nesse momento. Aquela merda daquele Narigudo, ele é sionista, né? Mas ele é uma merda de um sionista que ele põe a porra de um kippah e vai pra praia jogar flor pra Iemanjá. Quer dizer, é uma salada de fruta, é o que chamam aqui no Brasil e no mundo de sincretismo religioso, que na verdade é o seguinte, ele tá fazendo aliança com todo mundo, com tudo que é de podre que tem no Brasil, pra tentar 2022. E tá tudo dando certo pro plano dele, né? Tá tudo dando certo. Então não existe isso de... É por isso que eu falo, é triste bater em algumas correntes aí que estão iniciando no Brasil. Gente, não dá o cara achar que não, eu sou ANCAP. Então beleza, você tem um nome ANCAP pra 2022, não tem. Então, meu amigo, se agarra no que a gente tem aqui, que tá tentando fazer alguma coisa até que prove ao contrário. Uhum. Se não, cara, vocês vão ser esmagados, nós seremos esmagados pela história. Sim. Então, avançando aqui com a pauta, o Pitacilgo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu nos últimos dias, né, em relação aos Estados Unidos e o dólar, né? Sim, sim. Então, para quem não sabe, a força que os Estados Unidos têm hoje é o dólar, né? Porque o dólar é o que permite os Estados Unidos de emitir moeda sem sofrer com inflação. Porque como o dólar é a moeda global, ele consegue exportar a inflação para fora, né? Só que está havendo uma guerra comercial, já não vou falar guerra comercial, está havendo um embate entre Estados Unidos e China, né? Em que a China está querendo criar uma moeda para rivalizar com o dólar, né? E fazendo isso, acabou os Estados Unidos. Não vai ter, porque os Estados Unidos só esse ano é mais de 2 trilhões de déficit, né? Então, se eles não tem como pagar essa dívida inteira. A única forma que eles têm é emitindo moeda. Então, se a moeda global deixar de ser o dólar, acabou o Império Americano, de um dia para o outro. Na verdade, esse é um plano, né? É um plano que ele é desde a criação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi criado, é uma data também numerológica escolhida cuidadosamente. Ele foi pensado para avançar essa agenda, criar uma dissensão mundial, que a gente está acontecendo, para nossa geração. E os Estados Unidos, se a população cristã que está ali dentro não se rebelar e ganhar, ele vai ser dissolvido. Dissolvido como a gente conhece ele vai deixar de mandar, vai deixar de ser o que sempre foi, a potência dominante. Porque você pega pessoas, por exemplo, mais idosas, a minha avó está com 90 e poucos anos, outro dia ela falou lá em casa, mas esses Estados Unidos não era nada, né? Agora está mandando em tudo. Por quê? Porque o tempo dela é diferente. Minha avó acompanhou tudo isso desde o início, essa história. Então a pessoa que tem 20 anos de idade, ela já acha assim, não, os Estados Unidos sempre foi o fodão. Não, e sempre vai ser, né? Sempre vai ser. Pra minha avó, não. 90 e poucos anos, ela falou assim, do nada. Nossa, esses Estados Unidos não era nada, né? Agora tá mandando em tudo. Porque o agora, pra ela, é o quê? 30, 40 anos pra cá. Ela se lembra muito bem, tem a memória muito boa. Então, o tanto que tá lá. Os Estados Unidos é um país de cabrito para todo lado, pra onde você olha a simbologia ocultista, a própria nota de dólares, a gente já falou capital, disso. Então, é o que você tem, né? É só o que tem. É só o que tem. O próprio... Os pais fundadores. Os pais fundadores. O genro do Trump é dono do prédio 666 lá na Fifth Avenue, né? E não é uma coisa secreta isso. Qualquer um sabe disso aí. Então, mas aquilo já está pensado. O que eles vão reduzir a humanidade para matar o máximo possível? Eles vão reduzir em 2 credos: os comunistas e os cristãos. E já aconteceu isso. Todo mundo que eu paro para conversar fala, grupo de família da minha família eu saí. Todo mundo já brigou dentro da família, dentro do colégio, dentro do trabalho, porque o mundo já está dividido. Sim. Entre cristãos e satanistas. E eles vão jogar esses grupos um contra o outro agora para fazer esse portal, que é a crença deles, tá? Eu não acredito que isso funcione, eu não estou dizendo que eu acredito. Eles acreditam que se tiver uma terceira guerra mundial, que foi o plano do Albert Pike, não é o plano meu, o plano é dele.
general americano ocultista Albert Pike. Vai jogar a cristandade contra o outro lado, e esses sacrifícios vão gerar esse portal para permitir a vinda dessas entidades caídas que estão presas. Entendeu? Esse é o plano. Então, a derrocada dos Estados Unidos já é previsto na fundação dos Estados Unidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre movimentos econômicos, justamente. A China, ela está avançando a ideia de fazer uma moeda digital, a primeira moeda digital do mundo, né? Com lastro. Não, já está implantada. E isso aí vai ser um golpe pesado ao dólar. Por quê? Olha só qual é o golpe da China. A China, ela está comprando títulos da dívida dos outros países, né? Só que a dívida deles está anexada em dólar, né? Um belo dia a China vai chegar e falar assim, tudo bem, a dívida tem dólar? Vamos converter em yuan. Pronto. Entendeu? Já enfraquece o dólar, né? Outro ponto que a gente tem que falar aqui é que provavelmente esse ano o PIB da China vai ser o único país, né, dentre os 10 maiores de PIB que vai crescer. Todos os outros países vão ter recessão. Só a China que vai crescer. Que coincidência, né? Você olhou alguma coisa da Suíça? Não assisti. A Suíça não. O que eu sei é o seguinte, que a China está aumentando os investimentos deles nos outros países, né, que estão se endividando com ela, né, por causa que a China é o único país que tem material hospitalar, né, EPI, né, e inclusive até os Estados Unidos estão tentando comprar da China, né, ou seja, os países estão cada vez mais dependentes da China, né. Então, esse plano da China de converter a dívida que ela está fazendo em yuan só tende a se intensificar. E o PIB dela só aumenta, né? O que vai acontecer é o seguinte, os países que são um pouco mais inteligentes, o que eles vão fazer? Eles vão tirar as indústrias que estão na China e vão devolver para os países deles, né? Porque eles não podem ficar dependentes da China, né? Com isso, o que tende a acontecer? Uma ordem bipolar nos próximos 20 anos, né? Que é, de um lado, a China, né? E a esfera de influência dela, que vão ser aqueles países da África, que estão totalmente endividados com ela. A China, provavelmente a Austrália, né? Vai ficar do lado da China, né? E os Estados Unidos vai ficar com alguma coisa. Olha só a preocupação que eu tenho. Você vê nesse momento de crise, a China está lá conversando com todos os países. Com Itália, com Rússia. Vocês querem alguma coisa? Tem precisando de alguma coisa? A gente pode dar pra você material, pode parcelar aí 100 vezes, né? Você viu os Estados Unidos fazendo alguma coisa pra cooptar os países? Não. Ou seja, que só quem tá ganhando espaço é a China, né? Sim. Isso já não é recente, não. O que a China fez com os deputados brasileiros ano passado do PSL, aquele pessoal que nem tomou posse, foram lá pra fazer visita na China, e o Olavo de Carvalho deu aquele escândalo e tal. Até hoje o pessoal chama Carla Zambelli de China Zambelli. Aquilo ali, durante toda praticamente a história republicana do Brasil, quem fazia era os Estados Unidos. E por que agora é a China que está fazendo e os Estados Unidos está acuado? Se você perguntar para qualquer policial federal brasileiro mais antigão, ele já fez um treinamento nos Estados Unidos. É normal, a ABIN já fez um treinamento nos Estados Unidos, um militar general já foi aos Estados Unidos a convite, visitar instalações, fazer curso e PPP. Agora é a China. Os Estados Unidos parou de investir nisso aí. O DEA não dá mais curso no Brasil. Os escritórios do DEA no Brasil estão cada vez perdendo relevância, a gente não ouve nem mais falar disso. Pelo que eu sei, eles ainda têm Foz do Iguaçu, mas eu não sei se ainda tem o de Manaus, que era um escritório grande, conhecido. Parece assim, que eles foram, sabe, eles se entregaram. Então, parece que eles estão realmente seguindo esse script. Do E o script seria o seguinte, o Pitacilgo. Seria a elite global satânica, né? Estaria propositalmente querendo a ruína do país deles mesmo, né? Pra quando os ativos estiverem lá embaixo, eles compram tudo de novo. Aí depois começa, entende? Ou seja, é um grande plano de acumulação de riqueza, entendeu? De chegar das pessoas normais e transferir para uma elite. Só que para isso eles precisam de uma grande crise, um catalisador, né? Que seria essa pandemia, no caso, né? Olha, não me espanta se quando acabar esse negócio, começar a vir chinês pra cá do nada, à torta e direito, saindo pelo ladrão, igual fizeram com pastelaria e lavanderia, e virar dono de tudo, comprar tudo e botar o brasileiro pra limpar chão pra ele. Já está acontecendo, Pintacilgo. Você já ouviu falar de linha da seda, rota da seda? Que é uma rota econômica que liga a Europa com a China?
Depois não, tudo bem. Não, mas eu tô falando especificamente no Brasil. Não, isso vai acontecer. Não, eu também acho que vai. Eu também acho que vai. Vai ser uma... Vai acontecer o que aconteceu na África, que os betas lá, aí o beta lá na África já não... O Shed na África já não arruma nada. Porque as mulheres africanas querem o chinês. Sim. E você imagina isso aqui. Chinês com tudo. Você vai pegar uma... Tem ruas lá no Rio de Janeiro que há muitos anos é chinês de cabo a rabo. Não tô falando de Saara, não. Eu tô falando Zona Sul. É mercadinha, pastelaria, é lavanderia. Você imagina se 90% eles comprarem. Aí eles vão trazer as tríades, que é a marca chinesa. Uhum. E aí vão cobrar pedágio de quem não der dinheiro, vão tomar o negócio dos outros, e depois eles vão pra cima da milícia e do tráfico, e vão tomar a milícia e o tráfico também. Porque, pra mim, é bem claro, eles têm material humano pra fazer isso. Já foi preso agora, durante essa epidemia, aí, um chinês com aquele arsenal lá em São Paulo, cheio de teste roubado do coronga chino, e a gente não fica sabendo, e aí, o cara tá preso, e aí a gente não, e aí nada, não se fala mais nisso. Porra, mas como assim? O cara tava com arsenal, fuzil, granada, o cacete, e ninguém fala mais nisso. Quais as conexões desse cara? Onde é que ele arrumou essas armas? Como é que essas armas entraram no Brasil? Ninguém fala nada pra gente. Tá, Pitacilgo, eu coloquei aí na tela as imagens, né, que mostram a rota da seda, né, que a China está financiando o mundo. Tem a rota da seda territorial, que são investimentos como dutos de petróleo, dutos de gás, petróleo e gás, né? Tem estradas, rodovias, ferrovias que a China está financiando em outros países, né? Ou seja, a China empresta dinheiro para eles fazerem negócio com eles e comprar os produtos deles, entende? Sim. É um joguinho de comadre. É um jogo de comadre. Ou seja, as próprias China emprestam dinheiro para você ficar dependente deles, né? E qual o interesse da China? É interligar a China com a Europa, para dominar o mercado europeu. Só que, se vocês estiverem vendo a imagem, existe a rota da seda territorial, mas também tem a rota da seda marítima, né? Que é o quê? Eles fazendo bases militares em ilhas artificiais no meio do Mar do Sul da China e em outros países assim. Por exemplo, vou aqui dar o exemplo de um país que é Somália. O Somália e também no Paquistão, eles fizeram isso. Falaram assim, a gente pode ter um porto aí no seu país? A gente vai dar todo o dinheiro para fazer o porto, não sei o quê. Aí só que eles fizeram o porto e do lado fizeram um parque cheio de arranha-céus, assim, de prédios, né? De luxo. Uhum. Aí eles falaram assim, poxa, mas por que vocês estão fazendo um monte de residencial? Sabe depois do que esses países foram descobrir? Né? Que eles estavam fazendo o porto, depois colocaram um parque residencial, e quem já tinha comprado aqueles apartamentos eram pessoas da China. Eles estavam colonizando esses países, né? Ou seja, eles estão fazendo os portos, e quem vai trabalhar nesses portos serão os chineses, né? E aí a mesma coisa na Jamaica também. Sim, e os países não podem falar nada, porque cala a boca, porque você recebeu o dinheiro, né? Então, exatamente. E se você for olhar o mapa, você vê, sinceramente, que você consegue analisar que todo esse Silk Road, né, que a gente chama de Rota da Seda, tem uma intenção que é isolar a Índia, que é o grande medo deles, atual. Não é nem Estados Unidos. O principal plano, número 1 da China hoje é isolar a Índia para se tornar a principal potência regional, para depois bater de frente com os Estados Unidos, né? E eles vão fazer isso aqui. Uma hora essa porcaria dessa rota da China vai chegar aqui na América Latina. E já estão querendo chegar. E vai chegar os condomínios chineses, vão chegar os engenheiros, e depois, ou seja, todo o processo de neocolonização, né? Sim. É assustador. É assustador. E no momento a gente vê que os Estados Unidos está com 28 trilhões em dívida até o final do ano. Desemprego recorde. Ele passou do... Olha como a coisa é engendrada. Os Estados Unidos passou do menor índice de desemprego da história para o maior da história. Então o americano, diferentemente do japonês, ele não tem poupança, para quem não sabe. O americano é zero poupança. Ele depende dívida de cartão de crédito. É dívida em cima de dívida, hipoteca, pagando outro cartão, hipoteca, exatamente. E uma população altamente armada. A Califórnia decretou independência, praticamente. Quer dizer, é o estado mais rico dos Estados Unidos. Não me pergunte por quê, mas é. E então, assim, a situação, você criou. Os Estados Unidos, para quem não sabe, gente, o brasileiro tem essa ideia de que o americano é conservador,
A juventude é igual aqui, toda comunistinha. É Gaia, é Mãe Terra, é Beta. É Mark Zuckerberg, Elon Mark Musk. Zuckerberg, vamos dar o cu e fumar maconha. Inclusive, ô Pitacilgo, o Diego Mendes do Dois falou assim, fala sobre o Elon Musk. O Elon Musk está tão envolvido até o talo nessa história de satanismo que tem uma declaração dele aqui sobre inteligência artificial. Ele falou assim, nós estamos summonando o demônio. Ele fala com todas as... Ele nem disfarça, né? Nós estamos nós estamos invocando o demônio? Sim, quando ele fala sobre inteligência artificial. Ou seja, a pessoa vai usar a inteligência artificial, mas quem vai estar por trás será o Satanás. Isso era uma das coisas que aquele físico ele era contra, né? Aquele que morreu, aquele paraplégico. Como é que era Stephen Hawking. Ele era contra a inteligência artificial. Ele dizia que aquilo ali abre um precedente, digamos assim, é uma caixa de Pandora. Você não sabe o que aquilo vai virar. E isso tá... Quem puder fazer a comunidade fechada do Jailson Rosa, do Casando Verbo, ele fala muito melhor do que eu sobre esse assunto. E você fizer um background nos filmes norte-americanos aí de 30 anos pra cá, esse tema do transhumanismo, inteligência artificial, exterminador, matriz... Tem uma série, o Pitacilgo, chamada Years and Years, que é uma série satânica, amigo. Que, olha só, o que a série induz? É uma menina que chega pros pais e fala, eu quero virar um programa de computador. E os pais aceitam de boa, né? Eu quero ir pro dentro eu quero largar o meu corpo físico e eu quero morar dentro da nuvem, né? Eu quero atingir a imortalidade. É isso que eles estão querendo vender, amigo, né? É o transhumanismo. Estão querendo naturalizar isso. Na série, a mulher fala assim, eu sou trans. Ah, você quer virar homem? Tudo bem, minha filha. Só que isso aí não é o suficiente, né? Não é, eu não sou trans sexual. Eu sou transhumana. Eu quero virar um rato, um lagarto, quero colocar um braço robótico. É isso que eles estão querendo vender pra gente. Já tem mulher nos Estados Unidos que diz que é unicórnio. Já tem mulher que diz que é sereia. Já tem um cara, um viado aí que botou um rabo e diz que ele é um pônei. Você pega você pega aquele programa de cirurgia plástica, você assiste o Dr. Ray? Não, aquele que são dois caras. Nip Tuck? Cara, como é que é o nome do programa? Que tem, enfim, cada dia é um maluco mais maluco que os outros ali. Cada dia tem um cara mais retardado ali querendo. Outro dia tinha um cara que ele queria virar um ET. Ele falou: meu nariz tá muito grande. Pô, o cara já nariz igual do Michael Jackson. Eu quero que tire mais. Aí o médico fala pra ele: pô, mas não dá. O outro quer que bote a orelha pontuda, igual de fada. Tudo isso é o quê? Essas pessoas vêm sendo bombardeadas pelo cinema, pelo desenho animado, música. Há muitas e muitas décadas já nasceram nesse ambiente cultural de que eles não conseguem mais se aceitar com o corpo que Deus deu. Sim. Então eles querem se parecer com essa fantasia demoníaca que está sendo colocada por Hollywood. Sim. Que é a grande varinha ocultista do mundo, chama-se Hollywood. Quem não acredita, procure na internet o que significa Hollywood, né? Pitacilgo, nessa série, Years and Years, olha só, a série é do início do ano. O que tem na série? Uma menina que quer virar um transhumana. A série é homossexualismo dá com pau, né? Cenas de sexo homossexual dá com pau, né? E a família, todo mundo aceita, de boa, né? Mas o que mais interessante é um conflito entre Estados Unidos e China e um vírus. Um vírus. Que estranho, né? Uma série adivinhar que ia ter um vírus global, né? Sim. É coincidência, né? Como o Simpsons também já falou. E o próprio Bill Gates há 4, 5 anos atrás falou que se tiver um vírus daqui a um tempo, é outro que tá nisso, só que é o talo. O Elon Musk, quem quiser, quem puder, tem um vídeo do Jailson Rosa fazendo uma análise sobre o nome dele. É bem complexo, aqui eu não lembro todos os detalhes, eu sugiro que vocês vão no original. Eu acho, porque alguém perguntou aqui, então eu tô respondendo, eu acho que ele é um ator, tá? Eu não acho que essa tecnologia ele inventou, eu não acho que ele é esse gênio todo que estão dizendo, eu acho que ele é um ator que representa o papel de um grupo de interesse, que é esse grupo que a gente está, um desses grupos que a gente está falando aqui, e ele é o chairman. Porta-voz.
Como eu acho que grande parte desses caras são atores, assim. Eu acho que quem manda realmente está numa cadeira de roda, tomando adrenocrome, com 100 anos de idade, são os senadores palpatines ocultos aí, e fala, você vai... É tipo o Mandarim do Homem de Ferro. Você vai falar isso, porque você tem que ter um cara dinâmico, né? Você tem que ter um cara envolvente, sedutor, você tem que ter um cara que suba num palco para dar palestra na universidade, cative as pessoas. Se você botar um velho paralítico com uma olheira que chega no joelho, ninguém vai comprar essa ideia. Então você precisa desse... Até que a gente sabe, por exemplo, que o Stalin tinha esse culto a se manter jovem, né? Pra aquela coisa sempre foto do Stalin com um jovenzinho no colo, olhando pro horizonte, assim, porque ele tem que aparentar saúde, para atrair gente e manter a rodinha girando com os hamsters dentro, né? Exatamente. Só que passando por alto pelos pontos da pauta, para falar que a gente não falou, né, o Pitacilgo. Mas assim, basicamente tá tendo essa Operation Storm. O que seria essa Operation Storm, o Pitacilgo? Então, tá tendo essa operação, eu acho que isso é 90% de chance de que tá tendo. Assim, que vai mudar o mundo, igual aquele Luciano César tá falando que vai vir uma nova era de aquário, e que só a gente ficar parado em casa, sentadinho vendo Netflix, que vai tudo dar certo, isso aí eu acho que é retardamento mental. É wishful thinking, eu não recomendo a ninguém ir por essa interpretação. O que eu acho que vai acontecer? Dizem pela internet aí, parece que é mais ou menos 90% de certeza que o Trump até agora, desde o início do mandato dele, já prendeu 3 mil pedófilos. 3 mil em 350 milhões de habitantes é um grão de areia, né? Uhum. Então eu acho assim, que desde do Egito Antigo, da Suméria, da Babilônia, tudo isso que a gente vem falando aqui, é claro que tem uma hora que alguém se rebela, que vem um escriba daquele egípcio lá, uma guarda pretoriana, a pretoriana vem pegar teu filho para sacrificar em ritual, como eram os incas, os maias, esses caras. Eu acho que tem uma hora que tem as pessoas que dão uma surtada e vão para cima e vão espancar esses agentes, essas pessoas, esses governantes e vão prender, matar alguns deles. Mas eu não acho que isso tem o condão de resolver o problema. Eu acho que pode dar uma boa amassada, porque a gente tem notícias aí até da série Checkmate, né? É uma série realmente confiável e que tem soldados americanos fazendo exercício na Europa para todo lado. Isso está acontecendo. O orçamento de guerra da OTAN aumentou durante a pandemia. Provavelmente eles estão esperando alguma coisa vindo da Rússia, né? Que a Rússia vai se aproveitar para invadir algum país aí. A gente está chegando aqui. A história ela caminha da seguinte maneira: tese, antitese e síntese. A gente está no momento de síntese. A coisa não pode continuar como está. Eu tô recebendo vídeos aqui hoje do que está acontecendo na LERJ lá no Rio. É assustador. Até quando você vai ficar sem ir na praia? Até quando você vai ficar usando focinheira em casa? Focinheira? Não, mas é uma focinheira. Isso aí é o cara doente mental, o cara que tá usando isso. Pelo amor de Deus. Raciocina. Isso aí não tem... Então a coisa vai... Eles estão pressionando a população, isso vai ter que chegar numa síntese. Vai ter que acontecer alguma coisa. Agora, eu queria, estão dizendo, Jorge Soros vai ser preso, não sei... Não sei. Eu queria muito. E eu tô achando que vão ser presos vários peões. Isso aí eu não tenho dúvida. Isso é previsto. Quando você tem um conflito dessa magnitude, é previsto que você dê peões, como foi na Segunda Guerra. Você dá o dedo para preservar o braço. Tanto que a gente sabe que os julgamentos de Nuremberg lá, salvo engano, foram 6 condenados à morte, 6 cumpriram cadeia, e o resto foram incorporados à NASA, NSC, aqueles institutos, MIT. Toda a origem desses institutos americanos são cientistas nazistas. Então o cara falou, peraí, vamos matar um pouco aqui a peonada para dar uma acalmada nos ânimos. E como eles têm feito no Brasil desde sempre, quando tem um escândalo de corrupção, prende o assessor.
Prende uns assessores, deixa a galera um tempo numa cela de luxo, como fizeram com Lula, não é verdade? Só um tempinho, né? Só um tempinho, fica de boa aí vendo Netflix, daqui a pouco você sai, amiguinho. É um teatro. Então eu acho que vão prender, como prenderam aí aquela menina do Smallville, prenderam o Epstein, mas quem tá por trás mesmo... Vai ficar por isso mesmo. Só passando assim rapidamente. O Brasil, ele se encontra um momento de fragilidade, tudo indica que a gente vai encontrar o pior cenário, né? O Brasil está sem ouro e o Paulo Guedes falou que não vai comprar, né? Que não pode comprar. Olha só, né? Ou seja, vamos ficar dependentes dos Estados Unidos no momento que os Estados Unidos vai quebrar, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente até esqueceu de falar isso no último podcast, Knut. Aquela cena que eu acho que tanto eu quanto você, a gente acha que acontece algo similar no Brasil e eles revelam nos filmes, né? O presidente, na verdade, o primeiro-ministro da Inglaterra toma posse, aí se materializa na frente dele um senhor, aí ele fala, o que é isso? Ele, calma, eu sou o primeiro-ministro da magia. Isso é no Harry Potter, tá, gente? Pra quem não assistiu ou não leu os livros. Como assim? Não, relaxa, eu tô aqui desde sempre, mas ninguém sabe que eu existo, mas agora eu vou te dizer como é que é o nosso mundo, pra gente conviver em harmonia, pra gente não começar uma terceira guerra. Então, eu tenho pra mim que, por que o Bolsonaro mudou radicalmente as posturas e os discursos dele antes e pós-eleição? Eu acho que chegou esse ministro da magia pra ele, que a gente sabe muito bem quem é, e falou, olha só, amigão, isso, você só pode fazer isso, você vai agir dentro desses parâmetros aqui. Se você cruzar essa taprobana, a gente corta a sua cabeça fora. Então, eu acho que é isso. Sem ajuda externa, que a gente não sabe se vai vir, uma mudança de conjuntura, não acho também que vá salvar a nossa pele. Eu acho que tem que ser uma revolta popular, realmente. E senão é isso aí, Dória pra sempre, Witzel pra sempre, Barbalho, Focinheira. Eles não param de falar. Mas o engraçado, Pitaci, é que os youtubers não estão falando nada, né? Não estão falando nada. Quem é o verdadeiro inimigo? Não sei quem é coincidência. Exatamente. Não eu acho né? Engraçado, gente, exatamente, vamos dar nome aos bois, assim. Eu até parei de seguir vários youtubers de direita, porque eu cansei desse papo de visite minha loja, compre camiseta, caneca. Compre na minha livraria. Agora vai, porque agora é o contra-ataque, porque agora eles vão se fuder. Os militares estão empolvorosos, né? Estão empolvorosos. Artigo 42. A gente tá vendo isso desde quando? E nada muda. Eu quero estar errado, Knut, eu gostaria de estar errado, mas não tô vendo nada mudar. Então, na minha opinião, vários deles já foram cooptados ou são simplesmente retardados mentais, ou querem likes, querem monetizar. Mas eu acho o seguinte, se você começa a absorver o conteúdo de um, digamos, entre aspas, jornalista, youtuber, influencer, e ele não te falar quem manda nesse coreto aqui, quem manda no país, quem é o dono, que é a lojinha, é o Capril. Se ele não falou isso, então, gente, ou ele é ignorante ou ele faz parte, né? Ou ele é ignorante ou ele faz parte. Porque você tem que falar logo, vem cá. Quem manda... Olha, quando teve a invasão do Kuwait pelo Saddam Hussein, foi a primeira vez na história que um governante veio a público falar: essa invasão atrapalha a nova ordem mundial. Que foi o Trump pai, o Bush pai. E de lá pra cá, isso foi a primeira vez no mundo. E a invasão do Saddam Hussein, eu era adolescente, isso foi em 1991. E de lá pra cá, vários deles vão escapando cada vez com mais frequência. Se eles estão escapando isso com mais frequência, é porque já não tem mais como você reverter. Então eu acho que tem essa parte de QAnon, Great Awakening, tem muita informação e contra-informação nisso aí. As próprias agências de inteligência, elas implantam informações errôneas misturadas com informações corretas para gerar esse caos que está no momento. Então, eu acredito que tem gente indignada, gente poderosa indignada com o que está acontecendo. Mas que o outro lado está muito mais arquitetado, poderoso, está muito mais bem relacionado, isso aí eu também não tenho dúvida. Eu acho que
Nos Estados Unidos, sim, tem uma reação. Eu não saberia dizer se o Trump, até que ponto ele, de que lado realmente ele tá, tal. Eu acho que existe. O Trump acabou de falar que vai proibir voos do Brasil para os Estados Unidos porque ele tem medo de trazer infectados para lá. Pois é um negócio. Na verdade, gente, o que existe? Não existe amigo e inimigo, existem interesses. Existem interesses. Você é cristão, seu amigo começa a frequentar lojinha, ou o próprio seita satânica mesmo, você já começa peraí. Eu tenho um amigo de infância que começou a dar o cu, virou viado, se assumiu. Tudo bem, eu encontro o cara, bom dia, beleza, como é que tá? Tal, mas ele mesmo falou pra mim, pô, não tem mais como a gente. Aquela amizade de sair, tomar. Isso acabou porque não tem como. Os interesses não são mais. Não tem como servir a dois senhores, né? É igual. Não tem como servir a dois senhores. Envolvidos com a maçonaria. Igual esses pessoal, esses bispos envolvidos com a loja maçônica P2, né? Eles já escolheram Satanás. Então, amigos, não adianta, vocês não são mais inocentes, tá? O plano tá aí, o plano deles é claro, né? O que eles querem? Diminuição populacional para ter mais fácil governar as pessoas. Então o que eles precisam? Precisam de menos gente. Por isso eles colocaram essa porcaria desse patógeno, né, para limpar os velhos, né, criar uma crise econômica que vai fomentar uma terceira guerra mundial, na qual boa parte da população vai definhar. E aí vai sobrar o quê? 1 bilhão de pessoas na Terra? Que aí eles vão ficar dando risada, né? Sim, isso aí é... Inclusive eu acho que na terceira guerra mundial é bem isso aí. Eles estão cumprindo o plano do Albert Pike. Eles estão fomentando os dois lados. Tá tudo se concretizando. Eles criaram os dois lados e está tudo se concretizando. Isso está na Bíblia. Os dois lados vão cair na porrada. E eles vão estar no bunkers dele lá, vendo tudo por meio de câmeras, com champanhe aberto, comemorando e monitorando os portais que eles vão abrir para fazer as entidades deles, porque... E vão estar lá tomando adrenocrome, de boa... E nós aqui se matando, como foi na Segunda Guerra, cristão matando cristão. E quem financiou isso aí, a gente sabe, o Winston Churchill, ele era druida. Os outros, todos eles eram bodes. Tem foto dele aí, né? Vocês entram na internet, vocês vão ver fotos dele com a mão dentro do casaco. E entre eles ali, qual que era o acordo? Vamos matar mesmo, é pra matar. Vamos criar, aí cria dívida, fortaleceram os bancos. Todas essas 13 famílias, que hoje está na boca do povo aí, elas se enriqueceram guerra após guerra. Agora, só recapitulando aqui, o Brainlet, ele tem muita dificuldade para entender, o Beta Brainlet. Mas vocês estão falando, só vocês sabem. Ô, Knut, não adianta. Os Estados Unidos tem 350 milhões de habitantes. Se 3 milhões e meio tiver ciência disso que a gente está falando, não muda nada. Não muda nada. 350 milhões teriam que saber disso. Se tiver, e eu duvido que 3 milhões e meio saibam disso, mas se souber, é 1%. Não muda nada. Não muda nada. Se eu abrir um curso amanhã aqui e falar, vou contar os segredos, eles estão cagando, não muda nada. Eu não posso ensinar em igreja, ensinar em universidade, botar na televisão, no rádio, porque aí são veículos de grande alcance e aí aquilo começa a atrapalhar o plano dos caras. Mas você vê, o próprio ministro da Economia falou que não deixam ele comprar ouro, mas não diz quem. Não, eu não posso comprar ouro. A gente sabe quem é. A gente sabe quem é. Inclusive, amigos, qual que é o plano? Que aí a gente vai finalizando o podcast, vocês, quem quiser se informar, vai se informar. Mas é o seguinte, a história é o seguinte, o mundo está caminhando para uma ordem bipolar. E depois dessa ordem, depois que tiver guerra fria, ou guerra molhada, ou guerra seca, seja lá o que for, o mundo tende, segundo a teoria do apocalipse, nem todo mundo aqui é obrigado a concordar, eles vão escolher um líder mundial, né, para resolver o problema, né, que seria o anticristo, né, e ele vai dividir o mundo em 10 reinos, como está escrito na profecia de Daniel. E provavelmente, uma das teorias, que está a imagem aqui na tela, seria que o mundo seria dividido em 10 reinos, vocês estão vendo aí na tela de vocês, né? Mas, ou seja, isso é inevitável, não há o que fazer, o máximo que a gente pode ver é assistir. Assistir, se preparar, sair dos lugares assim mais visados, né? Cidades com base militar, cidades com base aeronáutica. Quem pudesse, cara, meu grande sonho é para uma cidade montanhosa do interior mesmo e começar. Eu nasci para isso, né? Fazenda, essa parte de criação de animais e
Porque eu vou te falar, interiorzinho do Brasil lá, ninguém nunca usou uma máscara na vida, luva, álcool gel. Os caras estão cagando, e porque eles estão atuando, esses globalistas, eles têm que atuar em cidade grande, que é onde está o grosso da população. Lá você corta o caminhão, falta coisa no mercado, no dia seguinte o cara tá com fome, tá desesperado. Ah, numa fazenda dessa do interior do Brasil, o cara tem manga, o chão tá forrado de manga, tem mandioca no fundo do quintal, galinha, milho, vaca, leite, então o cara tá cagando, entendeu? A coisa para chegar nesse cara a ponto dele sentir alguma coisa, em termos assim de fome, medo, não estou dizendo em termos econômicos dessa economia que está aí, é muito mais difícil, vai chegar muito mais brando para ele, entendeu? Quem tiver fudido numa situação de fudido numa cidade grande, eu recomendaria ir pro interior mesmo, assim. Fuja para as montanhas, faça o que Jesus mandou, né? Exatamente, então, o mundo jaz no maligno. Então, amigos, acho que por hoje já deu. Muito obrigado, Pitacilgo. Assim que você puder voltar, volte. As portas estão abertas para você. Obrigado, Andréia, do R$10. Um abraço para você, amigo. E não esqueça de fazer o comentário aqui, falando assim, Knut, livro, comentário, nós vamos sortear. Sortear não, vai ser um concurso mesmo. O melhor comentário, nós vamos entrar em contato, você vai dar o seu CEP, nós vamos mandar um livro sobre a nova ordem mundial e sobre o satanismo, se acaso você queira também, né? E dentro de alguns minutos, quando o Pitacilgo oferecer a lista, nós vamos colocar aqui na descrição desse podcast uma lista de livros para que vocês queiram se inteirar do assunto, para quem não quer boiar, né? Porque a ignorância é boa, né, Pitacilgo? O cara que não conhece a verdade é legal, né? Poxa, você ser ignorante. Ah, caiu as Torres Gêmeas, que legal, né? O que vai acontecer, né? Então é isso, amigos. Muito obrigado e muito cuidado. É isso aí, amigos. Tchau, dá tchau pra eles. Tchau, boa noite, pessoal.